Gabriel, como é que a gente vai começar? Cara, começa com a intro. Beleza. Água, terra, fogo, ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. Mas aí, tudo isso mudou quando a nação do fogo atacou. Pera. Não é essa a intro. A intro do Ah, primeiro não? filme, né? Ah, hoje é sobre o outro Avatar. Quando eu tava deitado no centro para veteranos no hospital, com um grande vazio na minha vida, eu comecei a sonhar que tava voando. Eu tava livre. Às vezes demora, às vezes é rápido, mas a gente sempre tem que acordar e falar de Avatar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Estamos aqui para falar sobre Avatar, não sobre o último mestre do ar, a lenda de Aang, nem a lenda de Korra, mas sobre a franquia do James Cameron, que aparentemente vem antes de Avatar, mesmo que por causa do tempo que ele demorou para fazer, as semelhanças parecem que foi ele quem copiou, mas tudo bem. Não, pera aí, isso aí tá errado. A partir do Caminho da Água não tem como não dizer que ele copiou de Não Aang. tem como dizer que ele não copiou, no caso, né? Não tem como dizer que ele não copiou. A partir do Caminho da Água fica escrachado que o negócio ali é Eu copiado. acho que, eu acho que a semelhança ficou muito mais aparente quando o povo do vento apareceu agora nesse terceiro filme também. Aqueles Mas, nômades do ar, de fato. mas eu vou ter muito a falar sobre o terceiro filme, sobre o terceiro filme já já. Você quer fazer de qual dos dois que a gente costuma fazer? Você quer ir falando do primeiro até o terceiro, ou você quer ir falando do terceiro e ir relacionando com os outros filmes? Cara, eu acho que para esses aqui, acho que vale a gente pelo menos passar primeiro pelos dois, porque o terceiro a gente acaba. Funcionaria muito bem, porque o terceiro a gente vai ficar falando dos dois primeiros, inevitavelmente, Sim, mas o povo não sabe muito bem as nossas opiniões sobre Avatar, porque a gente não fala muito a respeito do filme. Para falar a verdade, verdade. eu estou embasbacado de que esse é o primeiro filme do James Cameron que a gente está falando no podcast. E ainda eu tô mais Eu embasbacado nunca ainda que falei, a gente nunca conversou sobre aliens no Pods? a Rio continua falando o tempo todo que vocês têm que falar sobre Alien, mas vocês não falam sobre Alien. E o. A gente não falou nem de Exterminador do Futuro no pod de Viagem no Tempo. Meu Deus, Então estamos fugindo aqui de James Cameron. estamos fugindo de James Cameron mais que estamos fugindo de Christopher Nolan. E também estou embasbacado que é o primeiro filme com a trilha de James Horner que a gente vai falar aqui. O que pra mim é. A gente tá falando um pouco de cultura. A gente tem que falar mais de cultura nesse pod. A gente tá falando muito de Slop, exatamente. A gente tem que mudar um pouquinho o caminho. E falando em Slop, isso é exatamente o que eu achava de Avatar. Não tem como negar que foi uma revolução cinematográfica absurda. O que esse filme faz com computação gráfica e com 3D é muito absurdo, mas não é só de direção e espetáculo visual que se faz cinema. Eu sempre achei Avatar de 2009 muito clichê, muito. Não é clichê a palavra, muito genérico, um filme de ação americano genérico, e só era muito bonito. Mas era uma história que a gente já viu contada diversas vezes, e é isso, um filme de ação, de guerra americano, divertido e nada mais que isso. E a minha opinião mudou muito dos últimos anos, quando eu assisti O Caminho da Água, e eu gostei muito de Caminho da Água, mas continuei desgostando um pouco do original, e mudou completamente agora que eu vi pela primeira vez, muito obrigado, Gabriel, a versão estendida. E, surpreendentemente, apesar de ser significantemente maior do que o filme original, tem um ritmo muito melhor. Muito melhor. É um filme muito mais gostoso de se assistir. Me fez gostar, de fato, do universo de Pandora, me interessar muito mais, tanto pelos navios, quanto pelo próprio Jake Sully como personagem, e pela forma que ele se
se sente abraçado por Pandora, embora a minha maior crítica a esse filme, e eu acredito que a todos os 3 filmes, será Jake Sully, a importância não que Jake Sully se dá, mas que os Na'vi dão para Jake Sully, a importância que esse filme dá para Jake Sully como o maior White Savior que o cinema já viu na história. Não, Mentira. isso aí. Tem Green Book. Tem Green Book, que é um filme de White Savior muito pior, e esse ainda ganhou o Oscar. Mas vamos lá. Não, esse filme, esse negócio do White Savior, ele é o filme, o primeiro filme, eu tenho que admitir, ele é um filme que é dos anos 90. E, Sim. pelo visto, James Cameron escreveu ele nos anos 90 mesmo, e assim, escrachadamente um filme dos anos 90. E aí você junta esse negócio do White Savior com o Escolhido, e aí você põe tudo isso sobre uma perspectiva de indígenas espaciais, e é tipo uma combinação que é muito perturbadora, e que o James Cameron meio que continua batendo nessa tecla. Eu gosto da versão estendida porque ela dá personalidade pro Jake, Isso. porque no filme original, no corte original, ele só é um milico, de fato, ele não tem personalidade alguma, mas as cenas dele na Terra são transformadoras pro personagem, basicamente. E tem a questão também do desenvolvimento, da motivação para Grace, e dá um motivo para Neytiri também não querer falar nada com ele no início. Mas o negócio, eu me apaixonei por você, pela floresta. Sendo que ele foi 100% culpado da árvore lá ser destruída. Sim. E meio que todo mundo perdoa ele porque ele deu um golpe religioso lá, roubando Toruk. E meio que tudo bem, o filme diz, foi o certo a se fazer. E meio que não é certo a se fazer. Fez um golpe religioso ali pro povo, pobre coitados, perderam tudo. E ele meio que se fez o salvador, Eu sabendo acho da que história. Eu acho que Avatar, o terceiro, agora Fogo e Cinzas, lida um pouco melhor sobre como funciona a relação, a relação nativo e colonizador do que o primeiro filme. O primeiro filme, de fato, nossa, eles chegaram e fizeram escolas, aprenderam nossa língua, porque eles são muito inteligentes, mas a gente é quem trouxe a cultura. O primeiro filme tem muito disso. O terceiro filme, o James Cameron se dá uma consertada de que os colonizadores só entraram porque havia um interesse nos nativos também, com a Varangue. E a Varangue. Não vai ter jeito. Quando a gente parar pra falar de fato de Fogo e Cinzas, eu só vou falar sobre Miles Bryant e a Varangue, porque eles são os melhores personagens desse terceiro filme. E eu não tô ansioso pro quarto filme, porque, nossa, vai ter um pulo de 8 anos. As crianças vão estar adultas, porque os segundos personagens mais interessantes são as crianças, e depois vem o Jake e a Neytiri. Não sei se você concorda comigo, mas eu estou mais animado pra ver como o Quaritch vai voltar do que pra ver as crianças Cara, eu adultas. acho que o negócio do terceiro filme, já estamos indo pro terceiro filme. Eu acho que ele terminou de uma forma que o James Cameron tentou ficar com o bolo e comê-lo também. Ele tentou fazer, dá para você ter para acabar aqui, dá para acabar aqui, mas também Sim, eu tô deixando todas essas pontas meio assim, meio se acabar aqui, o Corey pode ter morrido. Mas se acabar aqui, eu posso também arranjar um jeito de trazê-lo de volta. Eu acho que ele fez a mesma coisa com. Vendo esse filme, o terceiro filme, eu acho que ele fez a mesma coisa com o Caminho da Água, porque ele meio que retrocede algumas coisas. sim, Tipo, o cara do barco tá vivo e eu jurava que ele tava morto no fim do segundo sim, filme. sim. O Jake, ele meio que retrocedeu em relação ao Loak. Ele meio que odeia o Loak de novo, sendo que no fim do outro filme ele falou: Eu vejo você. Então eu entendo que ele deixou desse jeito assim, porque ele não estava confiante de que ia continuar a franquia, né? Então ele deixou esse negócio. Mas do que a gente tava falando mesmo? A gente foi pro A gente fogo estava cinza. falando sobre o primeiro filme, sobre ser White Savior. A gente foi pro terceiro filme porque eu falei que o terceiro filme lida muito melhor com como os nativos deixam podem deixar colonizadores entrar também. E que não que a colonização se torna uma escolha, mas que é um processo que vai muito dos interesses também do povo nativo. E que não é necessariamente uma questão de dominação, mas de interesse mútuo. E de que a colonização ela pode entrar com o tempo, gradativamente, e levando em consideração os interesses dos colonizados também. Eu acho que conforme o tempo vai passando,
como você mesmo falou, o primeiro filme, apesar dele nascer dele sair em 2009, ele nasceu nos anos 90, e ele é muito anos 90, ele, ele usa dos navios, mas os navios não têm protagonismo algum ali, isso muda radicalmente no Caminho da Água. No Caminho da Água, a cultura navio, os navios, eles têm protagonismo, eles têm ação e atitude. E aí no terceiro filme, quando a gente volta a ter um foquinho a mais no Quaritch, né? Como personagem, não só individualmente, mas também como ferramenta dos Estados Unidos, aí a gente vê um pouquinho melhor sobre como ele não conseguiria entrar sem dar protagonismo para os navios. O que não fica claro de que é porque o Jake é muito foda e conseguiu entrar. Não, eram interesses mútuos. A gente vê isso perfeitamente aqui no último filme do Miles do Quaritch com a Varangue. Mas enfim, No primeiro, voltando. eles têm aquela cena do pai da Neytiri falando que a gente tem que aprender com ele também o que é que o povo do céu quer. E meio que eles não fazem isso. Meio que fica naquela frase ali, eles não fazem. E o Jake só que aprende. E eles não aprendem nada com ele. Então, realmente, eles tentam fazer isso no primeiro filme, mas não é o foco. O foco é a gente ser introduzido aos navios pelo Jake. E é pelo Jake que é o problema. E não seguir só os navios, Eu né? acho que no primeiro filme o Jake é o problema. A versão estendida mudou muito a minha forma de ver o filme, porque ele virou um personagem de verdade. E eu consegui me interessar por ele, pela visão dele da parada e me apaixonar pela paixão dele pela Neytiri. Eu, de fato, gosto da família Sully, embora ontem eu e a Isabela estivéssemos zoando no cinema, que imagina que merda o nome da sua família, do sobrenome dos seus filhos, você ficar conhecida como Senhora Sully, porque você casou com um americano, com um homem branco. Tomar no cu. Cara, eu não entendo por que, que a família se chama família Sully. De fato, isso eu não entendi nem no Caminho da Água. Por que que escolheu o sobrenome dele? Mano, todas as vezes que chamam a Neytiri de Senhora Sully me dá vontade de morrer, tá ligado? É teu nome muito foda, mas não, Senhora Sully, vai tomar no cu. Não, isso aí eu não entendo de fato. Quando é o Quaritch falando, tudo bem. Porque eu entendo que tudo vindo dele tem um tom de deboche. Que E nesse é filme ele tá muito debochado. Meu muito Deus pra do caralho. céu. Você falou pra mim sobre a dublagem e, de fato, puta que pariu. Sensacional, graças a Deus eu vi esse filme dublado. Eu acho que Avatar não tem nem como não assistir a Não tem, dublagem. cara. Cara, eu Não acho tem que como. esse é um dos filmes que salva muito pela dublagem. Eu nunca vi legendado pra provar, mas eu sinto isso no fundo da minha alma. Não, então, eu já assisti. Mas é muito. Eu vi o Caminho da Água legendado. Mas é muito complicado. Não dá pra ouvir o Quaritch, não dá pra ouvir o Jake sem ser com as vozes em português. Não dá. Mais de uma década, não tem como. Mas você falou dessa questão, e o pior é que o primeiro filme teve um momento ali, depois da destruição da árvore lá, que o James Cameron simplesmente manda os atores olharem para a câmera e falarem a mensagem do filme. Ele fica nada sutil. Mas aí No você primeiro estava filme. falando, no primeiro filme, ele falou: você chega no planeta e você vai, pega o que quer e mata quem. Sim, tá, é isso é colonização, parabéns, você sabe. Mas aí eu não tenho certeza se essa mensagem foi passada direito, porque eu não sei se representar indígenas como pessoas gatos azuis funciona. Aí você me diz, você acha que funciona? No primeiro filme, não. Eu acho que o James Cameron sabe trabalhar com clichês. Eu tô admitindo isso agora, né? Porque no primeiro filme, segundo filme, terceiro filme, tem muitos clichês, tem muitos aspectos genéricos, mas que ele trabalha bem, é uma forma muito bem trabalhada. Mas eu também acho que não precisava. Eu acho que o problema do primeiro filme é justamente isso. É uma mensagem que ela é pra ser muito óbvia, ela é jogada muito na cara, mas eu acho que não conversa com a forma que ela é trabalhada, principalmente levando em consideração de que é tudo na perspectiva de um homem branco. Isso é o que mais me E incomoda. aí agora tem os indígenas malvados, que é no terceiro filme. E aí eu queria perguntar a você o que você acha. Porque essa perspectiva de existem indígenas malvados, é uma perspectiva colonial. E eu não sei ao certo. Eu, Eu eu, acho eu que gosto da essa sua Varane. perspectiva de ter visto eles como malvados
que me pega. Eu Que não tô assim, falando que eu vi eles como malvados, eu tô falando que todo mundo, no decorrer, né, da promoção desse filme, quando falava hum, do povo das cinzas, eles eram tratados como malvados. No marketing, eles são tratados como os navios do mal, entende? E aí no uhum, filme, eu vejo eles usarem a. Como os Metcaínas são muito do povo neozelandês, aqui tem muito dos clichês dos canibais. E basicamente sim. os manguás são os clichês dos canibais. E aí eu fico pensando nessa vilanização de povos indígenas. E que aqui eu entendo que as nuances. Minha mãe, acho que ela não absorveu direito as nuances, mas ela não estava pensando nisso. Mas eu digo, eu pensei assim, tava assim, tá, eu sei do que eles estão pegando. E eu tentei ficar vendo assim, o filme tá fazendo eles serem do mal por se aliarem aos humanos, o filme tá fazendo, tentei ver por Então, essa. não acho que eles foram do mal por se aliar aos humanos, como eu falei, é uma questão de interesses. E é só uma questão de culturas diferentes. A gente tem o costume de vilanizar culturas que são estranhas à nossa, né? Eu, por exemplo, fiquei absurdamente chocado com ela cortando o escuro da galera, sabe? Ela comeu o Uhum. coração, comeu os corações alheios, etc. Mas não é porque eles são malvados, lógico que eles estão em um papel antagônico aqui, mas é só uma cultura diferente e que eu me interessei demais. Porque Não, eu inclusive acho que o filme podia repetir menos coisa dos outros dois e focar mais neles. eu acho que eu acho que o que falhou bastante aqui foi continuar com muito foco no Miss Mescaína e nos Tulkuns e não falar mais sobre é, essa trupe da Varangue e a galera dos Nômades do Ar. Mas enfim, Os mas eu Nômades do Ar eu entendo. até entendo não focar tanto, mas tipo, são os antagonistas do filme, né? E você meio que só introduz eles aparecem do nada. A Eiichiri e o Jake parece que já conhecem eles, mas eles aparecem do nada, e você meio que é introduzido pelos olhos do Jake ou pelos olhos do Quaritch, você é introduzido de novo pelos olhos de outra pessoa, ao invés de só focar neles, porque a história deles é muito interessante. Tipo, que eles sentirem que eu abandonou eles, e meio que o terceiro ato meio que prova que Reiwa meio que abandonou eles mesmo, né? Porque aqui ele fala, mate todos eles, e eu fico pensando, vai matar todos os humanos. Não, tá mandando os manguá também. E eu fico, cacete, Reiwa abandonou mesmo. Mas enfim. E ter essa questão religiosa também, de algo que a gente já viu durante a franquia que existe, e então você tem esse conflito que é muito interessante, que não é muito bem trabalhado nesse filme. Continua, desculpa. Principalmente levando em consideração que toda essa, pelo que eu entendi, né? Toda essa cultura se iniciou por causa da descrença dela. Por causa de uma relação, por causa de uma perca de relação, uma perca de crença dela em Eiwa, que fez com que ela iniciasse essa ideia de purificação através do fogo. Tanto que eu acho o final do filme dela sendo da Kiri confrontando ela muito foda, porque a galera falando, nossa, que perca de aura absurda da Varangue no final do filme. Lógico, ela acabou de ver a face da deusa que ela renegou a vida inteira. Se ela Então, não ficasse aterrorizada, porra. mas é isso que eu não entendo, porque a deusa também renegou ela, basicamente é isso. Eu acho que eu sou muito. Tenho um crescimento muito Não, então, cristão. tanto que eu saí do cinema falando que Deus é piranha pra Isabelle. Eu acho que eu é uma deusa muito piranha vagabunda, que não faz nada, não faz nada porra do filme inteiro. E no final do filme, quando ela faz alguma coisa, mandar uns peixinhos. Eu fiquei um tanto quanto decepcionado com a. Eu sou muito pé atrás com a parada da Kiri, O né? Avatar em pessoa? O Messias, é. O que me pega muito desse filme é que a gente tem diversos personagens que poderiam, que deviam ser importantes. Né? Eu acho que a Neytiri devia ter uma importância cada vez maior. Cada filme que passa, isso não é o caso. E os Pô, três mas eu fiquei personagens. muito feliz de que ela teve mais proeminência nesse filme do que em Caminho da Não, Água. Porque em Caminho da farmou Água ela aura, some. farmou aura pra caralho. E eu acho que depois do Quaritch e antes do Loak, a personagem que teve o melhor desenvolvimento foi ela.
principalmente em relação a tudo que ela passa com os próprios filhos, com a filha da esqueci o nome da filha Cirela? Ah, isso da não. mãe lá. A mãe dela é a. Ai. É Isso, Tsarik isso, a dos Mona, Mitcaínos. isso, a Tsahik dos Metzcaína. E com o próprio Spider, sabe? O que é, cara, me fizeram me importar com esse desgraçado. Também vou chegar lá. Quero ver Eu, o que ele fez. uma das minhas notas foi: de repente o Spider importa. E eu dei Exato, meu. mas aí, assim, o que me pega muito é que ele tem mais importância do que ela, e as três pessoas com importância são o Jake Sully, que é o White Savior, o Spider, que é o Tarzan da parada, né? O branquelo criado ali no meio dos indígenas, e a Kiri, Que é que clone da é Mulher Branca. exatamente. A Messias, a Ewa tem uma parada com gente branca. Porque Tem uma parada. porque os três escolhidos dela não são nada Navi. Nada. E ela abandona a Neytiri, abandona Manguá. os Manguá, Ou abandona os Metkaya, o, ninguém. Mitcaína também. Mandando todo mundo. Entendeu? E aí chega um homem branco que não tem pernas. Não, este homem merece a minha bênção. Ele é Toruk. Porra, vai se fuder. Eu não. E, É o que mais me pega nesse filme. É o que mais me pega. e eu acho que se os outros dois filmes explorassem isso, seria muito interessante. Mas eu acho que não. Acho que não vai seguir para um ateísmo religioso no quarto e quinto filme. Mas eu gostei muito, você falou da Neytiri. E tipo, a Neytiri é assim, a personagem mais constante em desenvolvimento e de ser uma boa personagem nesses três filmes. Eu acho que mesmo ela se apaixonando pelo Jake no primeiro filme, eu acho que ela ainda tem muita agência, como ela mesma, e muito desenvolvimento pessoal mesmo. Eu não Uhum. sei por que Jake Sully ficou como o chefe dos Omaticaya nesse período, sendo que ela tá bem ali, cara. Mas, enfim. Essa foi uma das minhas anotações sobre o primeiro filme. Eu entendo a importância que ele tem, sabe? Ele é truque e ponto. Mas, de fato, ele ter se tornado o chefe, não ela, é uma parada que me pega muito. Mas aí vai me levar a falar sobre o machismo em Avatar, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Prossiga. Ok. E aí você tem a cena dela sangue nos olhos e caminho da água. E aí você tem basicamente o fim desse desenvolvimento aqui naquela cena que o Jake pergunta se ela tem vergonha deles. E, cara, aquela cena acabou comigo no meu coração, porque a Neytiri ia admitir isso, e você vê na cara dela que ela se odeia por admitir que ela tem Sim. um pouco de vergonha dos filhos. E aí você fica, caraca, cara. Caraca, ali, de fato, eu gostei muito que tem muita da Neytiri aqui nesse filme. É, podia ter mais? Podia. Eu também gostei dessa relação do Spider. Porque, cara, o garoto branco que tá ali é filho ainda do Cord. E você tem esse relacionamento que começa em O Caminho da Água e termina aqui também. E aí ela meio que aceita no fim, né, naquela cena de Abraão e Isaac. Ela meio que aceita o Spider. Então, muito bom, muito bom. Muito bom Neytiri aqui. Inclusive, cenaralhaça do caralho, tá? Eu não cheguei a chorar do filme, mas eu quase chorei 3 vezes. Uma dessas foi nessa cena com o Spider. E tanto que foi o que me fez justamente anotar. Quando que eu passei a me importar com esse moleque? Porque Eu fiquei, quando ele. Ah, Não, eu fiquei pensando, cara, que eles vão matar o Spider. Eu fiquei de fato com medo mas eu achei. Eu achei que Ewa ia proteger, que nem fez com o Jake e a Neytiri lá no primeiro filme. Eu achei que ia ser que nem Abraão e Isaac mesmo, ia aparecer um negocinho na faca e impedir ele de matar. Mas não, foi escolha deles dois. Eu acho que o filme ficou mais forte por causa disso. sim, pegou Escolha muito deles mais. dois. Eu tava esperando algo assim, ou da Neytiri impedir ele. Mas quando a Neytiri chegar, ele já ter desistido, adicionou muito mais a cena. Muito, 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 muito mais a cena. E E me como pegou não, porque eu cara? Às vezes o James Cameron sabe fazer cinema. Não, o James Cameron não sabe fazer cinema. Eu acho que não é questão de às vezes. Por mais que a gente esteja
que a gente aponte coisas que não conversem com a gente especificamente, coisas que são genéricas, coisas que são clichês, até essas coisas ele sabe fazer. Eu acho que mesmo parando pra pensar numa história de White Savior, ainda é uma história de White Savior muito diferenciada do resto dos cineastas americanos, sabe? É um homem com bons vícios da sua cultura, não tem como negar isso. Da mesma forma que a gente consegue, que se a gente parar pra apontar, sei lá, o Agente Secreto, ou talvez Ainda Estou Aqui, a gente vai conseguir apontar vícios das nossas culturas, levando em consideração de que são filmes por cineastas brancos. A gente mesmo já conversou sobre isso algumas vezes. Então, não tem muito pra onde fugir. Não tem muito pra onde fugir quando a gente tá falando de cineasta branco. Eles vão ter as E é falhas de um filme. brancas. E não é nem só de branco, é branco americano, porque esse Exatamente, exatamente. o primeiro filme principalmente é feito para americano. E o resto do mundo meio que gostou, e o James Cameron entendeu depois que o foco era mais pro resto do mundo. Mas o Mas negócio é ainda assim, americano. eu acho que no primeiro filme ele já tinha uma visão muito forte. Porque o primeiro filme, que ele escreveu nos anos 90, vamos lembrar, e que saiu em 2009, ele menciona que, e lembrando que a gente está em 2100 e vral, aqui na timeline de Avatar. Ele menciona o conflito dos Estados Unidos com a Venezuela. E ele foi, como alguém falou no Twitter essa semana, 5.000 de QI, o cara previu o futuro. Sabe? É entender, mesmo sendo americano, mesmo tendo feito filme para americano, é entender o cenário político da democracia entre diversas aspas americanas e ter a coragem de falar dele como ele é. Porque ele não tá falando bem do governo e do militarismo americano. Ele, logicamente, utiliza um americano como o White Savior ali, mas dizendo que ele é uma exceção dentro de. Ainda é escroto pra caralho, não tem o que fazer. Ainda é muito escroto. Mas mesmo ali em 2009, ele já é um homem um pouquinho acordado. Ele não tá dormindo, não. Ele Não, tá, eu ele acho tá que com ele o olhinho tem. aberto. Eu acho que ele tem noção de tudo, mas eu acho que ele sabe que se você for full woke, ninguém vai ver o teu filme. E aí o negócio dele, ele sabe o que a audiência quer. E ele tenta colocar algumas noções de verdade, né, da realidade, e tenta meio que ensinar a audiência, mas é mais ou menos muito, 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 muito fino, assim, para ela não rejeitar. Porque ele sabe que o povo é burro. E ele sabe que o povo é reacionário. Então eu acho que é isso. Eu acho que ele sabe das coisas, eu acho que ele tenta colocar assim, mas ele tá mais preocupado mesmo na audiência aceitar o filme dele. E eu acho que é por isso Sim, que às vezes fica sim. mais pobre. Sem contar que ele precisa colocar de uma forma que a galera. Que ele fale o que ele quer que a galera não entenda. Porque ele tem que lembrar que, além dele estar passando pelo público americano, antes dele passar pelo público americano, principalmente agora nesse segundo filme, ele está passando pelos acionistas da Disney. Então, esse filme não podia conversar muito com Gaza, por exemplo, entendeu? Esse filme não Mas podia. ele falou, ele comentou sobre Gaza e eu te pergunto, você viu Claro, muito depois que o filme Gaza? saiu, porra, depois que o filme tá pronto. Mas você viu Gaza no terceiro filme, por acaso? Então, eu acho que ele só falou de Gaza por ter sido conveniente. Eu de fato não vi nada desse conflito aqui. Eu vejo muito mais, até principalmente no primeiro filme, eu vejo muito mais sobre Guerra do Vietnã aqui nesses três filmes do que qualquer outra coisa. Faz Não sei se sentido. você concorda comigo. Não, faz sentido, faz muito sentido. Principalmente levando em consideração as vitórias, etc. Mas enfim. E é Assim, muito difícil para os americanos lembrarem que os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Né? E esses três filmes são uma lembrança disso. Embora eu não ache que eles de fato venceram a guerra no terceiro filme, né? São derrotas demais, mas é uma das mensagens importantes que precisa passar sobre não só sobre colonização, mas sobre guerra também. Não existem lados vencedores. O primeiro filme tem uma ideia muito errada de que de fato eles venceram a guerra. E eu acho que o segundo e o terceiro ainda mais, passam um pouquinho melhor, de que não existem lados vencedores. E eu acho que se não acabar a raça humana, se não fizer o que a Kiri falou, que é mate todos os homens brancos, kill all white people, eu acho que não tem como ter um final feliz se não for dessa forma. Inclusive, eu tô com um medo absurdo de nos próximos filmes ter uma guerra declarada contra a humanidade e a gente ter um filme passado no planeta Terra, porque esse filme vai ser horroroso, visualmente falando,
Porque as piores cenas, as cenas mais feias, são quando os navios estão dentro das bases humanas. Embora aquela cena da Neytiri voando no ecrã dela na base da ponte foi foda pra Pô, meu caralho! amigo, a cena do resgate talvez seja a melhor sequência do filme. Eu, É muita peça móvel, é tudo. vale muito colocar aqui de que as cenas de ação, as sequências de ação do filme são as melhores da franquia inteira. Eu bato aqui nessa tecla, são as melhores da franquia inteira. E a utilização a trilha sonora, tá na anotação do primeiro filme, né? De que a trilha sonora dessa franquia é um evento. É um puto evento, são temas muito icônicos, não precisa da exposição que o primeiro filme tem, levando em consideração como a trilha é utilizada. E nesse terceiro filme não falhou, cara, não falhou nem um pouquinho na utilização dela, nem dos temas que retornam, e muito menos dos novos que são colocados, que são sensacionais também. Que trilha maravilhosa, que cena maravilhosa. Não, é que. Não, o resgate, cara. O resgate é tipo todo mundo convergindo e você vê todo mundo convergindo e aí, bum, explode. E não para, não para. A sequência inteira é um sorriso de orelha a orelha. Porque, meu Deus, cinema, absoluto cinema. Foi uma farmação de aura absurda, foi uma farmação de aura absurda. Mas foi bom demais. A gente não falou na cena do resgate, a gente não viu o que aconteceu com aquele biólogo, né? Não, é o que eu imagino. Eu acho que não tem motivo nenhum pra descobrirem que ele fez alguma coisa. Então acho que ele tá safe. Vamos ver, né? Ele também é um personagem que ficou aberto se morreu ou não. Ah, mas acho que não, acho que ele não, acho que ele tá bem. Voltando aqui para o primeiro filme, rapidinho, é que o Uhum. povo diz que é Pocahontas no espaço, né? Mas eu acho que uma coisa que Avatar faz, que Pocahontas não faz, é que aqui o James Cameron meio que não tem problema em matar gente branca. O que em Pocahontas eles meio que tentaram fazer, tipo, os indígenas quererem matar a gente branca e a gente branca querendo matar os indígenas, eles são do mesmo lado da mesma moeda. E aqui o James Cameron só diz, não, mata o homem branco, tá nem aí. E meio que é isso. Eu acho que essa é a maior diferença entre Pocahontas e eu acho que Dança com Lobos, Dança com Lobos no Espaço, eu acho que pode ser sim. Mas Pocahontas no Espaço nunca entendi essa crítica. Depois de ver Não, é Pocahontas, porque muito menos. a galera é meio burra, a galera não presta muita atenção no que tá assistindo. Eu vi alguém reclamando que. Duas coisas da galera falando que claramente não presta atenção no filme. Uma é uma galera falando, ai, nossa, precisam dar um corpo avatar pro Spider logo. Gente, primeiro, não dava. O Spider, quando ele estava na Terra, quando ele estava na Terra, ele estava com 4 anos. Não tem como. Um corpo, um corpo nave clone demora anos pra ser criado. Demora. Não tinha tempo. E dois, agora que não precisa mesmo dele ter um É, corpo nave. E era alguém falando justamente pro quarto filme, depois de ter visto o terceiro. E a outra coisa foi alguém falando, nossa, porque como que vocês conseguiram ficar emocionados na cena do sacrifício? Tava óbvio que o Jake não ia matar ele, mas não é sobre estar óbvio ou não o final da cena, mas sim sobre como a cena é utilizada na trama do filme. Mas enfim, eu vi não, e sobre eles entreterem a ideia. Sobre eles quase fazerem. É mais sobre Cara, não é nem sobre isso. É tudo bem ser óbvio de que o Jake não ia fazer, apesar de eu acreditar, sim, de que ele faria. Eu acho que o problema desse filme é a gente não só saber de que já tem um quarto e um quinto planejado, mas a gente saber o elenco e o James Cameron ter falado o Quaritch vai ser o vilão dos 5 filmes. ele Porque a disse, eu não gente sabia disso saber não. Desculpa, então. Porque eu ter visto essa entrevista do James Cameron falando de que ele pode até introduzir novos personagens, como é o caso da Varangue, mas que o antagonista do Jake sempre será o Quaritch, e isso é muito homossexual da parte deles, e inclusive eu vou falar sobre isso, sobre esse co-parenting que eles têm. Pô, cara, foi muito hilário isso. Pô, bom demais, bom demais. E o fato de que o filme brinca com isso também, sabe? É ótimo. A linguagem de amor deles é socar um na cara do outro. Mas o fato de James Cameron ter deixado isso muito claro me impediu de curtir um pouquinho mais o filme e conjecturar se ele de fato morreria ou se ele teria uma redenção. O que eu acho muito plausível de o Quaritch não de querer se tornar um navio completo, logicamente, mas ele se tornar um personagem melhor por ir se tornando um pai. E aí a gente entra para uma conversa muito mais profunda daqui a pouco. Do Jake
querer que o Quaritch tenha uma segunda, uma segunda chance, como ele teve, levando em consideração que é um corpo e uma vida completamente nova, porque aquele não é o Quaritch original, e ele tentar fazer o Quaritch ver isso, beleza. Mas eu estou completamente com a Neytiri de que ele precisa de uma flechada na cabeça. Eu tô 100%. É o meu personagem preferido da franquia? É, mas eu acho que ele só vai ter um final muito bom se ela ou o Spider matarem ele. Existem duas pessoas que devem matar o Quaritch. E nenhuma delas é o Jake. Eu gosto muito da porradaria que eles têm todo final de filme. Eu já estou tranquilo com as repetições, embora eu acho que preciso parar na quarta. Eu acho as repetições do 1 pro 2 e do 2 pro 3, Não, elas são fato, elas são muito nítidas quando eu assisti um atrás do outro. E eu vi um dia o 1, um dia o 2 e o outro dia o 3. Não tem como fugir das repetições. Mas elas servem a propósitos diferentes em cada um dos filmes. E o espelho é muito mais óbvio aqui no terceiro, da jornada do Quaritch ser exatamente a jornada do Jake no primeiro filme, nesses primeiro e segundo filme, mas para propósitos 100% diferentes. Vai falar. não, eu acho que se eles continuarem lutando no final de filme com um pano de fundo mais mirabolante a cada filme, eu não sei pra onde eles vão. Daqui a pouco eles vão estar lutando no espaço. Porque no primeiro filme é um mecha e o navio. No segundo filme eles estão na água. Agora no terceiro filme eles estão no ar. Então Eu daqui tô a te pouco eu falando, não sei onde eles vão eles estar. vão pra Terra. Mas se Escuta o que eu tô te continuar. falando. Eles vão Putz, pra Terra. grilo. Vai ter um momento que o Jake vai falar: a gente precisa Mas tirar a batalha daqui e levar a batalha até eles. Inclusive, ele falou isso nesse filme. Ele falou isso nesse filme. Foi nesse momento que eu fiquei com medo de eles começarem a conjecturar essa porra de irem pra Terra, mas enfim. Mas eu acho que o James Cameron não quis deixar tão aberto assim o final. Inclusive, eu achei que se fosse um filme, tipo, se fosse Jogos Vorazes, parte um, parte 2, né, o último capítulo, eles teriam terminado o filme quando o Jake é capturado. Que deu até Sim, o sim. tela preta. Deu tela preta e eu, ih, meu Deus, acabou. Eu, Mas inclusive, achei que o filme ia acabar ali. É, exatamente. que, inclusive, a cena dele capturado também é muito boa. Tem os humanos lá, tudo negócio, e aí ele indo lá no meio do corredor. Simplesmente, cara, o cara saber O fazer. Jake é um ótimo personagem nesse filme. Ele nem parece o mesmo personagem do primeiro filme. Eu acho que pouquíssimos personagens parecem o mesmo personagem. O Quaritch nem se fala. Mas o Quaritch ganhou também uma personalidade muito boa. Não, eu acho que o E Corey, esse parece, sim. Eu acho que é uma evolução natural do personagem do primeiro filme, e principalmente de um homem que morreu, reviveu no corpo do inimigo e simplesmente não tem mais nada a perder, sabe? Eu acho que é mais assim. Eu acho que ele tá bem coerente. A Neytiri é uma eu, personagem bem coerente com o dela do primeiro filme. Eu acho que às vezes coerente até demais. inclusive, ela não treinou absolutamente nada, né, no segundo filme. Ela Uhum, ficou nas coisas dela e não treinou. A gente nem vê ela, o que ela tá fazendo. Mas eu acho que essa evolução do Jake ela acontece mesmo no caminho da água, né? O sim. Caminho da Água, ele parece um remake do primeiro filme com as sensibilidades dos anos 2000, ao invés de ser um roteiro dos anos 90, é um roteiro dos anos 2010, por aí. Então tem toda uma nova sensibilidade e você tem um remake, o James Cameron vai, reintroduz um novo clã, e aí tem que refazer todo aquele trabalho. E aí eu tinha dito para você, né, o terceiro filme é que a gente vai ver o que ele faz, se Uhum. vai parar as repetições ou não. E, inclusive a cena do Tulkun, a perseguição ao Tulkun, do cara lá, do caçador, ele reutilizou a mesma cena. Não é possível, Thiago. Não é possível. Aquela é a mesma cena, só que um pouco menor, não é? Você É a viu mesma aquilo? cena, e eu acho que é o terceiro ato também. É uma pequena, apesar de ser no ar e não na água, também é uma repetição A família do tá no terceiro ato. barco, É, é, a família tá no é. barco. Me parece que ele escreveu o 2 e o 3 como um filme só. E ele meio que dividiu no filme 2 e aí falou: tá, a gente precisa fazer um clímax aqui direito. E aí pegou elementos do clímax do filme 3, mas Cara, esqueceu de mudar o filme 3. eu sinto, na verdade, que o James Cameron, ele fica um pouco. Depois que ele faz um filme e passa pro próximo, de fato, igual ele agora pensando, ele agora falando, não penso no quarto filme. Eu gosto muito disso dele trabalhar um filme de cada vez. E não pensar no quarto filme, porque ele acabou de parir o segundo. Mas aí, quando ele vai pro filme seguinte, ele para analisar o que ele fez no filme anterior que ele não gostou, e ao invés e ele retrabalha, ele repete pra fazer melhor. Porque
o que ele repete no segundo filme em relação ao primeiro, ele faz melhor. E o que ele repete no terceiro filme em relação ao segundo, ele também faz melhor. Embora eu acho que o caminho da água. Eu sempre falo a forma da água. Embora eu acho que o caminho da água dos 3 filmes é o melhor filme. É o melhor filme. Eu acho que o que tem de repetição aqui é justamente pra ele fazer da forma que ele não fez no filme anterior. Se eu achei melhor é uma coisa, mas claramente de uma forma que ele vê como um upgrade do anterior. Eu acho que a parte mais que falha como história mesmo é o Jake desgostar do Loak de novo. É um retrocesso Sim. tremendo em relação ao segundo filme. Porque, mas aí o que eu fico pensando, por isso que eu acho, isso dá mais força ainda para achar isso, porque no segundo filme tem 2 cenas que deixariam o segundo filme menos satisfatório se ele estivesse lá. O Jake falando eu vejo você pro Loak, se não tivesse lá, ficaria menos satisfatório. E o Tayakan arrancando o braço daquele homem e tecnicamente matando ele. Uhum. Então, eu acho que aí ele colocou essas 2 cenas porque ele sabia que deixaria o filme mais satisfatório, mais fechadinho, mas esqueceu de tirar do terceiro filme esse enredo. Então, Cara, eu acho que o Loki precisava desse arco. Não, eu também Ele, acho, mas eu acho que ele não precisava fazer o Jake faria odiar mais ele de novo. pro Loki, e principalmente na correção ao luto. Se fosse a Neytiri com raiva dele, mas não faria sentido para a Neytiri, pro arco da Neytiri. Então eu acho que foi menos prejudicial retroceder o Jake do que fazer isso, do que fazer a Neytiri sofrer, ter esse papel. Porque é um papel que precisava pro arco do Loki, que é um ótimo arco. De fato. É um ótimo arco. E outra Ele ser o narrador me surpreendeu também. sim. Outra cena que eu quase chorei foi, inclusive, a tentativa de suicídio do Loki, que me pegou muito de surpresa. E aquilo, caralho. Caralho. Eu também não estava esperando isso, não. Do nada o É, filme ficou muito sério. é um filme que me surpreendeu diversas vezes. A Isabela saiu do cinema dizendo que esperava mais. Eu falei pra ela que eu esperava menos. Eu esperava mais do mesmo e eu recebi um pouquinho mais. Eu acho que o problema do início é meiuca ali entre o finalzinho da primeira hora e a segunda hora. Eu acho que esse filme se daria muito melhor com 45 minutos a menos, sabe? Tem muita Eu coisa que acho que dava pra ele aqui. eu acho que o que me distrai no filme mesmo são as repetições. Uma hora eu vejo uma coisa extremamente nova, que nem os Nômades do Ar. Outra hora eu vejo, tá, eu já vi isso. Aí outra hora eu vejo a cena do resgate, eu fico, cacete, é isso aí. E no outro ele tá reunindo os clãs Às de vezes nem isso. novo. Às vezes eu fiz a E aí, leitura errada. Ao invés de menos 45 minutos, é trocar as repetições para mais tempo com a Varangue, para mais tempo com eles no povo, com o povo do ar, para mais tempo até com o Quaritch, mesmo com os militares, talvez. Talvez isso. porque, olha só, tem a reunião dos clãs de novo, o Toruko Makto, papapá, que é de novo mesmo, parece até que tem algumas cenas que são iguais ao do primeiro filme, mas eu digo, valeu, foi bem merecido. Chegou um momento ali no filme que a situação estava crítica o suficiente para Toruko Makto voltar, fez sentido. Ainda assim, de ser uma repetição, fez sentido. A Eu não questão desgostei da de. volta do Toriko Makoto, não. Muito pelo contrário. Me arrepiou bastante ver o Jake encontrar o Toriko Makoto de novo. Sim, mas o negócio da família, tá no barco, ali já não é. E aquele terceiro ato, aquela luta durou tanto, mas durou tanto, que quando o Eiwa chegou, eu não fiquei surpreso que nem no primeiro filme. A primeira vez que eu vi o primeiro filme, eu fiquei de fato, cacete, hype moment, Eiwa tá ajudando todo mundo. Eu fiquei, mas tá, quando é que ela vai chegar? Foi mais uma inevitabilidade, de tanto que tava acontecendo de coisa ruim, de ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder. Aí eu, tá, quando é que ela vai chegar? Porque, obviamente, ela vai chegar. Mas quando é que vai chegar, então? Não foi um momento portais da. E eu acho que até o filme entendeu isso, porque a música, quando ele ajuda no primeiro filme, é triunfante, tipo, chegou! E a música nesse filme é meio que tipo, legal, tá acontecendo. É um pouco menos assim. Eu acho que o próprio filme entendeu que não era para ser uma surpresa. E eu também achei meio ridículo. Aí eu ter uma cara, um rosto. E aí quando a Kiri tava lá no mundo dos espíritos, e aí eu vira pra ela. Eu achei um pouco ridículo, eu achei um pouco grande, engraçado. Cara, Eu não sei eu você. acho que foi só o lado assistidor de anime do James Cameron falando. Porque aquilo. De verdade, eu tô falando sério.
Eu não sei se você lembra do Shen Podcast que a gente falou sobre Evangelion. Uhum. Tem uma cena em Evangelion que é exatamente assim. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Deus em Evangelion também é uma mulher gigante. Eu acho que ele só é um homem que vê muito anime. E a gente também pode falar muito da desculpa de que é só Ewa se mostrando numa forma familiar pra Kiri, né? Principalmente levando em consideração de que a Ewa se parece muito com a Kiri. Eu não estava entendendo se ela era humana ou se ela era Navi. Eu fiquei tipo, ela é humana ou Navi? Porque se fosse Então, eu vi a humana. Kiri, eu vi a silhueta da Kiri. Especificamente a silhueta que a gente vê no segundo pôster. No pôster do Não. segundo filme. É. Eu acho que ela só se mostrou numa forma familiar pra ela, que no caso era ela mesma. A não ser que ela de fato goste muito de ser uma mulher branca, né? O que parece. Síndrome de vira-lata, incrível. Cara, O... eu meio que tô me importando cada vez menos com a. Como é que fala? Ewa, a entidade? Kiri? Com a religiosidade. Com a Ah, religiosidade nazi. Porque, assim, no primeiro filme, beleza, eles estavam relacionando muito com ciência. No segundo filme, ainda era interessante. Aqui, eu acho a Kira uma personagem muito, muito inútil, sabe? É, ah, não pra trama. Pra trama, a não Kiri pra faz qualquer trama, não coisa que pra você trama, precise. claro, claro. Ela é uma personagem. Sabe aquela personagem que é conveniente? Ela é pra conveniência. Eu não me importo com ela. Ela vai ter uma convulsão. Desde que ela faça o que ela precisa, tudo bem. Conecta ela àquela árvore. Se ela morreu, eu não me importo. Bota ela pra se conectar com. Entendeu? Eu não, é uma personagem que eu genuinamente não gosto. Que eu me esforço pra gostar, porque eu gosto de Sigourney Weaver, você sabe. Mas é uma personagem que não gosto. Eu consigo gostar mais do Spider do Olha, que dela. O Spider. inclusive, Sigourney Weaver beijando o menor. É, sim. Menor não, que eu acho que o Jack é mais 18, mas continua sendo muito esquisito. Mas ele tava mais 18 quando filmaram? Boa pergunta, porque eles estão gravando esse filme há 8 anos, é verdade. Meu amigo, acho que isso aqui foi, acho que foi Sigourney Weaver beijando o menor. Esquisito. Mas eu consigo me importar muito mais com o. É um romance que eu acho que não precisava por agora também. Tá muito óbvio que tá aqui, mas não precisava por agora. Pra falar a verdade, podia nem acontecer, podia só ficar na nuance. Uhum. Mas, porque, né? Ai, eu acho que ele tá querendo, o James Cameron tá querendo fazer a máxima interação entre humano e digital, e o personagem digital. Prepare-se, pois no quinto filme vai ter uma cena de sexo. Deram uma cauda pra ele só pra isso, né? Sabe? Eu fiquei surpreso que eles não conectaram a cauda uma a outra nesse filme ainda. Depois que eles se beijaram, eu pensei, pronto. Eles vão se conectar. Agora que você falou, que me liguei, né? A conexão forçada da Varang com os outros navios não é só um canibalismo, também é estupro. Sim, sim, sim. Cacete, pior ainda. Eu só tava me ligando no canibalismo, não tinha pensado nisso antes. Eu pensei primeiro nisso do que depois no canibalismo depois. É que eu, Justamente dessa. é que eu vi mais vezes a versão do cinema de Avatar do que a versão estendida. Então não me conecta ainda direito que os Kurus são os órgãos genitais. Eu acho que não são, mas também servem para sexo. Não, não são, mas levando em consideração de que é a essência deles, né? Uhum. É conectar uma a outra, pô, é muito importante. É o que faz a parada A do. conexão entre eles, a Não, conexão entre a natureza e tudo vamos mais. fazer uma ligação bíblica. A gente não fez ligação bíblica aqui ainda. Não, já fez sim, deixa pra lá. Mas É. é do. Uma só carne. Faz muito mais sentido aqui. Ah, sim. Tanto que a versão estendida fazer sentido do. Ah, você se ligou a ele. Aquilo ali foi muito bíblico. Aquilo ali é muito bíblico, muito cristão da parte dele. Inclusive, você estava falando de Ewa, e no primeiro filme dá a entender que Ewa é meio que o coletivo das almas do povo, e não Sim. uma entidade especificamente. E que aqui Sim. ele tá indo mais para ser Deus mesmo, e aí eu acho que quebra um pouco. Não, aquele, Ah, isso, e aquele, inclusive, se contradiz, porque o filme termina
com eles deixando muito claro que todas as almas se ligam ali no planeta, que estão no planeta, e enfim. Sim, sim. Inclusive, ver terminar o filme com o Spider, eu fiquei tipo, caraca, ele é o protagonista agora. Eu fiquei muito. Ver um bando de gente azul com um menininho de branco. E eu assim, entendendo o que isso significava. Tipo, agora os indígenas nem aceitaram o Jake como navio, agora eles aceitaram um garoto branco mesmo. God E aí forbid eu the fiquei, white boy get a little motion. voltando ao terceiro ato, eu acho que tanto o Caminho da Água quanto esse terceiro filme, eles têm o mesmo problema de que facções simplesmente desaparecem no terceiro ato. No segundo Sim, filme, os Medicaína somem, mas eu até entendo que os Medicaína sumiram para dar o foco à família da Neytiri e do Jake. Não vou chamar eles de Sully. E eu dar o foco a eles, eu entendo que tinha que ficar mais intimista. O problema dos Medicaína todos terem ido embora é que a filha ficou. E eles não iriam embora sem a filha. Então é aí que de fato estraga um pouco. Mas é algo que eu nem percebi na primeira vez que eu assisti o filme, percebi na segunda. E aqui nesse filme também, meio que eles estão acabando com todos os barcos, e aí os Manguá chegam e meio que acabam no céu também, acabam dos Medicaína, mas os Medicaína simplesmente somem, os Tulkun também simplesmente somem depois, parece que sobrou barco o suficiente para cometer um massacre ali dos Tulkun, mulheres e crianças. Então eu fiquei, como é que isso aconteceu? Qual é a logística dessa luta? Como é que estava tudo vencendo e estava derrubando um bando de barco, mas agora tem eu não barco entendi. Tipo, suficiente? os Tulkuns, eles já tinham aceitado que eles precisavam se defender. Por que eles só É, aceitaram os barcos vindo em direção deles? para Kiri poder ter alguma utilidade e o salvar, porque não Sabe? faz sentido. Parece que ele quis fazer todos os finais de filme possíveis nesse filme. E meio que você podia escolher um só, tá? Eu acho que seria muito satisfatório se fosse só os Tulkuns finalmente atacando e acabando com os barcos e ficar nos barcos, acabarem os barcos, e aí a luta aérea com a Varang e os Manguá É essa não escolha idiota, precisava de tudo caralho. isso. Não precisava ter o retorno de Eio, a salva o de. Não precisava, de fato não precisava. Não, Eu acho eles que essa é, não precisavam. é a Eles parte mais simplesmente, fraca do terceiro ato. Porque logo sabe? depois tem a luta que é visualmente incrível, a luta do Jake do Quaritch. E você podia cortar aquela parte ali de Eio salva todo mundo de novo, que tava Sim, justa. o conflito final podia ter sido resolvido em 3 núcleos diferentes. Que é os Medicaína e os Tulkuns contra os navios, que ia ser sensacional, ia ser um full circle, né, deles aceitando que o Payakan fez o necessário, que eles precisam mudar para não serem extintos. Inclusive, depois que eles isolaram o Payakan, eu falei em alto e bom som no cinema de que tinha que extinguir essa porra mesmo, tomar no cu. E a Neytiri contra a Varang e o Jake contra o Quaritch. Eram esses 3 núcleos que precisava. Ah, não, Ele tinha que fazer alguma coisa com a Kiri, né? Porque só pra dar uma importância muito grande. Cara, tipo, ela já tinha sido importante no filme ao salvar o Spider e o conflito do Spider e dar ao Jake e a Neytiri o conflito de, tá, antes a gente só precisava se livrar dele ou matar, porque não, manter ele com a gente, porque ele é a nossa moeda de troca com o Quaritch. Agora, ele necessariamente precisa ser sacrificado, porque ele é uma ameaça a um de nós, ao mesmo tempo que ele é uma ameaça a toda a nossa espécie. Isso já foi importante da Kiri, sabe? Isso já foi importante. Não precisava de mais. Não precisava de mais. Tanto que é um personagem que. podia. E é um personagem que não sabia ser importante sozinha. Porque precisou do Spider junto e da Duke junto, para que ela pudesse ter contato com a Ewa. Ela nem é tão importante assim sozinha. Que nem a Ewa Não, gosta mas aí dela. eu acho que foi uma ligação temática com os Suns ficam Não, juntos, sim. blá, blá, blá. Foi um clichê gostoso, como eu falei. É um clichê. É clichê. E são clichês que o James Cameron sabe trabalhar. Por mim não tem problema. Mas é um Ele personagem sabe inútil, tá ligado? jogar um fantástico no clichê que deixa o clichê renovado. Mas eu acho que podia ficar só
ela descobrindo o que já era óbvio. Eu acho que quem é que pensava diferente? Porque eles fizeram uma revelação nesse filme do que ela é, que eu fiquei tipo, tá, eu entendi já no segundo filme, você não precisava fazer essa revelação toda, podia só falar pra ela e pronto. Mas enfim, que ela é o clone, que ela é filha de Eowyn. E tá, legal. E podia ficar nisso, sabe? Se quisesse fazer algo com ela, fizesse nos outros filmes. Mas aí eu acho que volta na tecla do James Cameron não tinha certeza se ia poder fazer os outros dois filmes, então quis fazer tudo nesse. E eu acho que essa quantidade de coisa que ele quis enfiar nesse filme fez o filme ficar longo, não assim longo de eu sentir o tempo passar, longo de caraca, esse filme não termina, tem sempre alguma coisa mais ali, tem sempre uma coisa, parece que terminou, tem outra coisa, parece que terminou, tem outra coisa, parece que terminou, tem outra coisa, e o terceiro ato é todo isso, e me deu um nervoso no cinema, meu Deus, quanto mais, eu não aguento mais não, e eu acho que esse é o único problema desse filme, ele tentar fazer muita coisa nele. Ai, ai. Acho que Acho que se focasse ali no conflito continuando a RDA, o Court, a Varang, a Neytiri, o Jake, acho que ficaria fechadinho. Mas aí você Mas ia falar do, você ia falar do bromance do Court e do Jake. Ah, sim. Muito obrigado. Cara, que coisa gostosa essa relação deles nesse, nesse filme. Essa irmandade, essa relação antiga e essa coparentalidade deles com o Spider, porque os dois se preocupam com ele, com o Spider. E os dois sabem que precisam um do outro. Quer dizer, o Jake não precisa do Quaritch pelo Spider na maior parte do filme, né? Só uma parte muito específica. Mas o Quaritch sabia que precisa do Jake. E o Jake e o Miles ser mais. O Spider ser mais importante pra ele agora do que a vingança contra o. O que eu quero chegar aqui? O Quaritch é um personagem de verdade. Ele tem nuances. E é algo que a gente não vê há muito tempo em vilões, sabe? Ele tem diversas nuances, ele tem motivações, mais de uma, todas se conversam e fazem com que ele seja um personagem muito interessante de se acompanhar. E essa relação dele com o Jake é muito, muito, muito gostosa. Porque é uma vingança que nem faz sentido mais, sabe? E ele Já, concorda já, com já aquilo. passou há tanto tempo que ele tá mais só pela missão. Nesse filme, ele tá tipo, eu não quero ser igual ao Jake, eu não quero esquecer de que para que time eu tô trabalhando. Ao mesmo tempo, eu tô aproveitando minha vida com a varanga ali, e eu tô já pintado, já tirei o uniforme, já tô todo pintado, já tô a caráter. Mas ao mesmo tempo, não, tô batendo o pé, não quero, não quero, não vou. Eu vou continuar trabalhando Sim, para cara, RDA por e pirraça. é muito bom ver o contraste do você encontrou um rabo nativo e agora você trocou, e aí você trocou de lado. E aí a primeira coisa, cara, a primeira coisa que ele fez depois da primeira noite com a Varangue foi largar as roupas e se pintar. Ele apareceu no meio da base, todo pintado de tanguinha. O que mulher não faz? E a cena deles dois na tenda e ele cheirando. Eles cheiram cinza, né? É isso que eu entendi. Uhum. E aí ele falando, bagulho bom. E aí a Varangue meio descobrindo que ela tem outro tipo. Eles dois se parecem, né? Ela achava que Uhum. só ela conseguia fazer o jogo mental, mas aí ele também faz. O pior é que ele tá falando a verdade. Não é Sim. nem enganação. Então aí é muito boa aquela cena deles na tenda. Que os dois, você descobre muito dos dois personagens ali na hora. E a relação dos dois é firme ali. Monta ali, desenvolvida firmemente ali. Você sabe Dá exatamente o que os dois vontade de estão. passar mais tempo com eles dois, sabe? Inclusive, eu achei que ia dar problema, porque a mulher não estava querendo. A general lá não estava querendo ficar com a Varangue. Eu achei que ia dar problema com a Varangue ficando lá na base, sem fazer nada, né? Porque eu achei que ela é uma mulher muito ativa. E ficar lá na base. Eu acho que eventualmente ia dar ruim. Se não tivesse o resgate do Jake e eles precisassem ser úteis de novo. Mas, enfim, é isso. Ele já estava lá se enturmando com os Manguá, já tava querendo. Vem pra festa, amor! E a Neytiri tava lá já no. E eu jurava que a Neytiri ia cortar o couro dela, meu. Eu também jurava, e eu inclusive eu torci pra isso acontecer. Tava jurando. E
ela suga, né? Eles falaram alguma coisa que ela suga a energia vital deles e depois corta, é isso? Eu acho que ela simplesmente troca. Não sei se. Eu não sei se eu vi troca de energia nesse sentido de ficar mais forte e tal. Eu acho que ela mais invade a mente da pessoa mesmo e corta enquanto tá nessa conexão, porque é mais fácil de subjugar a pessoa. Tanto que foi a mesma coisa que Uhum. a Kiri fez com ela. O Sim, sim. Terrível. que mais a gente tem pra falar do O que filme? mais a gente tem pra falar? Que a gente veio numa. Não só Eu desse gosto filme. muito quando a gente vem nessa ordem aleatória, mas é muito mais difícil de organizar os pensamentos. Deixa eu ler minhas É muito mais anotações. difícil. Eu também tô indo aqui ver. A gente não falou muito do segundo filme. O que é muito engraçado, porque o segundo filme é o meu preferido dos três. Então, talvez esse seja o problema. Você também gosta mais do segundo do que do terceiro? Cara, eu acho que eu não tenho uma preferência forte assim por nenhum dos três, não. Ainda. Eu acho É, que você precisa ver o terceiro de novo. eu, de fato, eu acho que o terceiro filme vai se consolidar quando eu ver de novo. Eu acho que, de fato, é um filme que merece ser visto uma segunda vez só para saber exatamente como é que é. E agora que eu já sei as repetições, agora que eu já sei as coisas, agora é só ver o filme como ele é mesmo. Mas a gente não falou também do avanço tecnológico. A gente mencionou no início, você falou que em 2009, de fato, mas eu vendo de novo, ainda acho que o filme, visualmente, ele ainda é muito bom. Ele não envelheceu mal, não. E é a mesma coisa que a gente falou nos da Pixar, de você ver um filme da Pixar ali, e aí você pensa, cara, não é ruim não, não tá feio não, tá até bem bom. Não envelheceu muito Uhum. mal, não. Aí você vê a sequência que foi feita anos depois. Aí você vê, cacete, como é que melhoraram? Não sabia nem que tinha como melhorar. E isso foi basicamente a minha reação de Avatar e para o Caminho da Água. Porque, meu Deus do céu, o Caminho da Água é insano. A quantidade de melhora ali, cara, é chuva, é mar, é live action e os navios interagindo de forma que eu não entendo como é possível. Eu não Cara, entendo. E você me coloca um pega Spider ali muito. no meio. Você coloca o Spider ali no meio só pra provar que você pode. É basicamente isso. Sim, É sim. basicamente um Jar Jar Binks contrário. E Você porque o Jar Jar me Binks. pega muito ele virar e falar: não, nós não fomos para alto mar gravar em nenhum momento. Porque o trabalho com água desse filme é bizarro, Gabriel. É É bizarro, bizarro. bizarro. É o que eu escrevi na minha review do Letterboxd. Vocês provavelmente não vão. O motivo que as pessoas, que o público geral gosta desse filme é diferente do motivo que a gente gosta desse filme. Tipo, logicamente é um filme de ação muito foda. É um filme genérico muito foda, e por isso que Avatar deu tão certo. Porque ele é bom dos dois lados. Ele é um filme genérico muito foda, no qual o público geral vai gostar. Mas falar, o público geral não faz a menor ideia do quão trabalhoso é fazer o trabalho com água que ele fez. E eles nunca vão entender quão difícil é colocar o Spider naquele meio, tá ligado? E fazer funcionar. Em nenhum Galera, momento você fica tipo, essa tela azul aqui não deu muito certo. Não, em nenhum momento, cara. O Spider é um. você esquece de que Pandora não existe. Nenhuma daquelas árvores existe. Nenhum daqueles animais existe. Tipo, você nesse filme teve uma cena do sol batendo na água ali, e que eu fiquei tipo, não é possível que isso não seja de verdade. Eu acho que foi logo quando eles saíram ou quando eles pousaram, ou quando a Neytiri e o Jake pousaram para matar o Spider, ou que eles saíram do lago. Aquilo ali, cara, as pedras batendo a luz, refração, né? Fazendo a Hum, refração nas pedras no meio da água. Aquilo ali, se me dissesse que é de verdade, eu acreditava. Se me dissesse que só filmaram aquele trechinho ali de verdade, eu acreditava. Porque tá muito, muito bem feito. E eu acho que para você ver Avatar, você tem que levar isso em consideração. Para chegar nesse nível, não tinha como, cara. 5 anos atrás você não podia fazer isso. Então é essa questão. Que visualmente é uma maravilha por si só. Mas você falou de Pandora não existir, eu acho que é um problema do primeiro filme, né? Desde uhum, o primeiro filme. Pandora podia ser mais alienígena. No primeiro filme é muito derivativo. Assim, os animais são uma junção de uma coisa com outra coisa daqui. uhum. E tem os Prolêmures, tem os Thanatos, que basicamente é uma pantera e aí tem aqueles rinocerontes.
mas com Ah, eu o acho que isso negocinho na melhora no vertical. segundo. Eu acho que isso melhora no segundo e no terceiro. Eu acho também. Mas a base do negócio que eles mantêm, né? Podia ser mais alienígena. Até mesmo os próprios navios. Eles são pessoas gato, mas eles ainda podiam ser mais alienígenas. Aí eu não tô reclamando disso, né? Porque Ah, essa altura já virou icônico. Mas. ainda bem que você falou dos navios. Vai, continua, depois eu falo. Não, não, é só isso. Eu ia ter que acabar aqui mesmo. Podia ser um A pouco minha, mais alienígena. eu tive uma pequena reclamação quando os outros dois tipos de navio apareceram, porque eu acho muito legal as diferenças biológicas que os Metkayina têm dos Ometkaya. Sim, sim. Muito legal. O braço maior, a cauda mais grossa, o nariz diferentinho, enfim. Todas as coisas que eles precisam ter para se adaptarem como nadadores, como o povo do Recife. Inclusive, eu me segurei muito durante o filme para não fazer nenhuma piada com o fato deles serem um povo do Recife e, né, Recife, Brasil. É, Mas, quando chegou o povo do ar, eu fiquei muito incomodado deles não terem nenhuma diferença além de serem calvos. Inclusive, eles serem calvos é mais uma imitação de A Lenda de Aang, né, senhor James Cameron? O povo do ar ser Uhum. justamente, o povo do ar ser justamente a galera careca, você está de sacanagem. É, eu também, Inclusive, só faltava um penteado com uma seta. eu só não reclamo do fato dos manguá também terem pouca diferença em relação aos Ometkaya, porque é explicado. Eles eram Ometkaya, eles eram da floresta e eles e foi justamente a Varangue quem criou essa religião do fogo deles. Então, eles tudo bem. E eles já têm uma diferença muito grande. Tanto que a Neytiri se camufla tranquilamente entre eles quando ela se veste completamente como eles. E a cena dela se limpando também ali naquela sequência do Spider é sensacional. Aquela cena é sensacional. Mas eu me incomodei muito do povo do ar não ter muita diferença. Porque ele é um povo que já tá. Eles sim são uma galera derivada, tal qual os Metcaína, né? E, enfim, eu acho que eles podiam e deviam ter tido uma diferenças biológicas muito maiores. É porque eles precisam ter uma aerodinâmica diferente, levando em consideração de que eles estão acostumados a ficar no ar, né? Mais no alto. Eles nem descem, para falar a verdade. Eles colocam as Exatamente. coisas, é como se eles tivessem, não pudessem biologicamente estar lá embaixo. Seria interessante. Ao mesmo tempo, o filme não talvez por ele saber, por ele não ter muito interesse, o negócio de James Cameron é água, né? Ele sempre vai voltar para a água. Ele fez o segundo filme inteiro para refazer o primeiro filme na água. Então, mas eles, como não focou neles, eu acho que ele não pensou muito no design deles, não, a respeito de biologia e tudo mais. Mas Então, na algo água, me diz que a ideia original de Avatar sempre foi na água, mas que não deu pra fazer por causa da época. olha, eu não duvidaria. Porque, caraca, cara, é basicamente o segundo filme, a gente agora é da água. E é isso aí. O que é o Matikai? Inclusive, eu fiquei surpreso deles voltarem pra floresta nesse filme. Teve de tudo, né, nesse filme. Teve água, teve terra, teve ar e teve cinza, fogo. Foi a união dos quatro elementos. E eu fiquei surpreso, eu achei legal que eles voltaram. Porque eu ia sentir saudade. Eu ia achar um desperdício eles não voltarem. Ia também achar um desperdício eles não continuarem o arco quebrado da Neytiri. E felizmente ele foi o Loki que consertou. Eu achei aquela cena também dela recebendo o arco de volta muito boa. E é muito importante para a Neytiri, para o arco da Neytiri. Se eles não tivessem continuado esse ponto do arco ter quebrado, ia ser um desperdício danado. Sim, Mas sim. eu achei que eles não iam conseguir, por causa que o arco era da árvore lá, né? Mas o Loak meio que fez uma gambiarra lá com os elementos ali mesmo, né? Dos Metcaína, não é? Sim, Foi isso? sim, Foi isso que eu entendi. sim. Fez com os elementos Então, dos Metkayina, o que acaba forçando ela a se sentir um pouco mais em casa também. uhum. Mas a gente falou um pouco do arco do Loki, mas nem tanto. Porque você tem mais ou menos a jornada do herói ali, né? Você vai, Sim. você sai, ele Tenta se passou o tempo matar. no deserto, e aí você faz a outra coisa bíblica, né? O período no deserto de purificação, e aí você volta com um propósito, um novo propósito. É uma repetição do Jake ali em relação ao ele entender o valor do Loak, mas é o que o Loak precisava por ele se sentir culpado do Uhum. Neteyam. Pobre coitado, a gente não falou absolutamente nada do Neteyam.
uma não entidade, só serviu pra morrer. O que eu mais gosto do arco do Loak é que ele me fez sentir que o Jake ia morrer. Como ele foi utilizado, é, colocando o Loak em uma posição, na posição que o Jake estava no primeiro filme, e principalmente com ele narrando. Me fez sentir que essa mudança foi porque o Jake ia morrer. Os dois únicos personagens que eu senti urgência nesse filme foram Jake e Neytiri. Tanto que quando ela levou a Levou flechada uma nesse filme, flechada. eu dei um muito alto no cinema. Muito, eu de fato senti. Como eu falei, o Quaritch eu não senti porque já foi falado pelo James Cameron. Eu não senti do Spider, porque a gente já sabe que as crianças são os protagonistas do próximo filme. Mas eu senti do Jake e da Neytiri, porque a Zoe Saldanha tinha falado que o mais difícil foi o filme mais difícil de se interpretar, que ela se sentiu pior interpretando a Neytiri foi nesse filme. Agora eu entendi que é o fato de que ela tinha acabado de dar luz ao filho dela e ela ia pro set pra interpretar uma mãe que tá sofrendo o luto do filho mais velho. Então eu senti a dificuldade aí. Mas eu fiquei com medo de ser o fato de que é uma personagem que ela tá acompanhando há quase 20 anos e que ela tava se despedindo. Eu tava com muito medo de ser isso. Mas o arco Ah, do Loak e como ele refaz o arco do Ficou engraçado como o Cord e o filho dele têm que passar pelas mesmas coisas que ele, e o Jake mostra mais empatia pro Cord passando por tudo do que o filho dele passando pelas mesmas coisas que ele, né? Principalmente no segundo filme. Mas, enfim. no segundo filme, quando o Neiteia morre, ele meio que empurra o Loki da frente dele. Uhum. Quando. É um negócio tipo, eu não tô nem aí pra você, garoto. É melhor você sair da minha Sendo frente que porque eu vou te o, matar. sendo que o Jake sabe que quer perder um irmão duas vezes, né? Com o irmão gêmeo dele, de fato, e com o. Esqueci o nome dele, O do primeiro primeiro filme. filme, o Tsutei. Isso, o Tsutei. E assim, levando em consideração tudo que ele está fazendo com o Loak, que nesse segundo filme, o ponto do Loak precisar começar a defender as irmãs, enfim, todo ele tá colocando o Loak dentro do papel que o irmão dele tinha, que o Netanyahu tinha, sendo que principalmente na versão estendida, toda a questão dele no primeiro filme é precisar estar no lugar do irmão, sabe? Tanto na missão do irmão, quanto no corpo do irmão, que vale lembrar de que esse corpo não é do Jake. Ele é completamente incoerente com o Loak. Cara, meu, você O- sabe que eu acho que nem o James Cameron lembra que ele tinha um irmão gêmeo? eu tenho certeza que não. Nesse filme eles esquecem do fato que esse corpo não é do. Não é Existe uma razão pro nome do filme ser Avatar. E eu acho que isso vai mais pra Kira e pro Quaritch do que pro Jake. Inclusive, tem algum. Os humanos que ficaram, eles aparecem como humanos mais do que É porque não existe motivo real deles serem levados pra Io a fazer a transferência, o né? Quart não é um avatar, né? Ele Não, é um. ele é um filho. É, basicamente. E a Kiri também. A Kiri também. Então os avatares em cima, eles estão saindo da franquia. É só Cara, pra eu roubar acho que, mesmo. eu acho que o problema é que. Hear me out. Akira é o avatar de Ewa. E ponto. É, É aí isso. eu fiquei pensando com o negócio do. Os humanos vão poder respirar aqui. Eu acho que vai acabar sendo o enredo do quarto filme, né? Vai ter humano Sim, respirando. porque aquele branquelo mimado, ele ainda tá vivo, né? Então eu acho que vai ser É, ainda justamente tá isso. vivo. E ele E, sabe do Spider. Vai ser uma incursão deles em Pandora pra pegar especificamente o Spider. Por isso que o Spider vai ser o protagonista do quarto filme. Vai ser toda. Agora ele é um nave, né? Agora os ancestrais reconhecem ele. Então ai, meu vai ser Deus. os humanos. Vai ser os humanos indo atrás especificamente. O que foi no segundo filme? Que era o Quaritch indo atrás do Jacob Metcaína defendendo ele. Uhum. Então, porque ele é um de nós. Não, 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 não. Então vai ser isso. Vai ser os humanos indo atrás do Spider e todos os naves defendendo ele. E aí eu acho que isso vai ser a ponte pra eles terem uma guerra gigante, que vai dar uma merda gigante em Pandora. E o Jake retomar essa ideia do a gente tem que levar a guerra até eles e fazer eles irem até a Terra no quinto filme. Escuta o que eu tô te falando. O James Cameron, ele é ótimo, mas ele é muito previsível. Ele é muito previsível. Ele sabe trabalhar muito bem com a previsibilidade. Mas ele continua sendo previsibilidade, continua sendo previsibilidade. E é isso que vai acontecer. Pô, meu, eu tava pensando que eles iam fazer, que eles vão fazer, sabe o que eu acho que eu tô imaginando? Será? Será que eles vão fazer corpos humanos para serem avatar do Jake Benedito?
Não, hein, não. Ah, não, para. Eu acho melhor que eles coloquem uma porra de uma máscara. Até porque eles respiram um tempinho ainda o ar humano. Eu sei, mas é aquele tipo de coisa que, tipo, temos o ator, eu falando de Jornada nas Estrelas, né? Temos o Uhum. ator em maquiagem por toda a série. Temos aquele episódio para fazer os atores ficar sem maquiagem e aparecerem como eles mesmos. Mas Aí é eu fico você, pensando, mas é você se. É você largar toda a razão do filme existir, tá ligado? Que é o ponto. Não, 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 não. a gente estava falando da Zoe Saldana, inclusive você falou, e eu acho que ela podia ter ganhado o Oscar aqui por esse filme ao invés de ir por Emília Pérez, porque aqui ela de fato atuou. Aí fica a dúvida, né? A gente está vendo os atores de fato, a gente está vendo os atores manipulados digitalmente, porque é um Não. negócio, né? Ver captura de movimentos, cara, você precisa de uma você precisa de um ator que saiba trabalhar com isso. Não, 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 eu acho que é uma discussão muito porca, muito burra. É digitalmente. Acho muita burrice, acho muita burrice. Planeta dos Macacos precisava de captura de movimentos e de atores muito bons por trás do. Em Planeta dos Macacos mesmo, a gente já conversou sobre isso. Que a gente vê a diferença de um ator que sabe fazer captura de movimento pro Andy Serkis, que é o rei da captura de movimento. A forma que qualquer outro personagem é interpretado não chega aos pés de como o César é interpretado. A gente vê isso no filme sem o César, que é o último. Que nenhum deles chega aos pés da interpretação do Andy Serkis como César. Porque você precisa de uma interpretação muito foda e que saiba trabalhar com captura de momento. Tanto que, porra, eu aprendi a gostar do Sam Worthington como ator nesse filme aqui. Nesse aqui. Nesse terceiro filme. Mas aqui eu tenho só umas anotações aqui que não fazem muita ligação com o que a gente está falando. Eu coloquei 5 anos, 9 meses de viagem para Terra e Pandora. Eu fiquei muito em dúvida de quanto tempo passou entre o primeiro e o segundo filme. Por acaso James Cameron falou em alguma entrevista aí? Não que eu tenha visto, mas pelo que eu parei pra dar uma percebida, foram papo de. Vendo o filme, foram papinhos de semanas, pô. Porque o Jake continua com as mesmas cicatrizes que ele tava no final Não, 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 do. não. Entre o primeiro e o segundo, Ah, o primeiro e Você o esquece. segundo. Você Então, esquece a que o primeiro legenda. existe, você acha que o Caminho da Água é o primeiro filme. Você já fez esse É, erro umas 5 vezes aqui. é, é, exatamente. O primeiro filme. Na sinopse do Disney Plus, fala que passaram. Fala que passou uma década. Não Mas pode ser, o aqui. Neteia não tem 10 anos. Não, então, mas a Kiri tem 14. Ela tem Fala no 14? filme. O A Kiri tem Neteia não tem 14. 14? Não, a Kiri e o Netanyahu têm a mesma idade. O Netanyahu ele é um ano mais velho. Ah, então tem 15. É. Então é por aí. A Kiri, eu lembro de ter lido em algum lugar de que a Kiri tem 14, de alguma informação oficial, não lembro se foi do livro da Concept Art ou se foi de alguma entrevista, que a Kiri tem 14 anos. Tá. Se são mais ou menos Então, 6 anos para ir e então se voltar na passam ali Terra, uns 15 anos, 16 anos de um filme pro outro. então faz sentido. Eles nem pararam lá na Terra por muito tempo. Porque se são 5 anos, 9 meses de viagem da Terra para Pandora, eles voltaram, pegaram as Eles coisas passaram. e. Eles devem ter passado um aninho na Terra, só no máximo preparando as coisas. É porque eu não sei como funciona a comunicação interespacial em Avatar. Porque talvez eles já tenham, tipo, prepara as coisas aí que a gente tá voltando. Não, a comunicação É, parece imediata. A comunicação parece imediata. Tanto por causa da parada dos jornalistas, agora nesse filme, tanto do último filme, quando mostra quando mostra o filho do presidente falando Ah, você quer que eu fale pro presidente? Ah, não, 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 não. Parece que é uma informação muito direta. então eles ficaram lá enquanto eles voltavam 5 anos, 9 meses, pousaram, colocaram tudo que precisavam colocar e voltaram. Não, pô. Mas eles, Levando em eles fizeram. anos, dá pra eles terem ficado um ano preparando as coisas também. Porque eles fizeram as incursões. Teve aquela primeira incursão que devastou a floresta no início do Caminho da Água, e aí, Sim. mas parece que continuou vindo, não parece que não parou a vir, porque Uhum. o Parker lá não estava no segundo filme, mas está aqui agora, então eles estão vindo Tô ouvindo a varejo. é isso mesmo. A outra coisa aqui que eu coloquei é que os dubladores falam Navi.
E eu acho isso muito legal. Eu acho sempre legal quando um dublador começa a falar a língua estrangeira que o ator fala, né? Eu Sim, acho que mantém sim, eu a acho isso muito qualidade do importante, áudio. na verdade. E geralmente não, geralmente o dublador simplesmente deixa o áudio original. Mas aqui, os dubladores estão falando na via, eu acho isso muito maneiro. E eu acho que se mantém também nos 3 filmes, é maneiro. Um dia eu vou perguntar ao Jorge Lucas se eu encontrar ele. Você sabe na via aí? Me diz aí um pouquinho. Porque eu imagino, né, que eles aprendam alguma coisa. A É, última coisa do primeiro filme é que a Trude era maneira e não precisava ter morrido. não precisava ter morrido. Tem uma anotação aqui que é em relação a. Você me lembrou, né, que a, que a Kiri é a segunda mais velha da família Sully, depois do Netanyahu. E isso me levou pro fato de. E isso não é uma reclamação necessariamente, é só mostrando uma nuance do personagem. O Jake, ele traz da terra e do americanismo, do patriarcado americano, o machismo, né? Porque Ah, o sim, você disse que Netanyahu, ia falar sobre isso. ele começa a Netanyahu, ele treina o Netanyahu quando ele tem a idade da Tuque. A gente vê isso no segundo filme. Ele, com a idade da Tuque, já sabe usar um arco. Enquanto a Tuque não sabe fazer nada. A Tuque não sabe fazer nada. A Kiri, ela é mais velha do que o Loak, mas é o Loak que fica com a responsabilidade de proteger os irmãos. Sendo que ele é casado com uma guerreira. E me pega muito o fato como a, a Neytiri não se opõe em relação a isso também. A Neytiri meio que vira mulher do lar. Eu acho que aquela cena do segundo filme, Dela que dizendo, eu ela não vai. vou. São duas cenas diferentes. A primeira é ela falando, eu não vou discordar do meu marido na frente de todo mundo. E a segunda é quando o Jake. Ele nem toma uma decisão. Ele fala, ele dá a opinião dele sobre algo, aí ele olha pra cara dele com muito ódio e fala: Turuk Maktu decidiu. Meu amor, não é assim. Não, e no segundo filme Mas acho que mesmo, mostra muito. ela fala com a Tsarrika dos Metkayina lá, meu marido é Toruk Maktoil. Minha filha, por que você se diminui desse jeito? É Tipo, um negócio foda-se que. que o Turuk Maktu, tá ligado? É você, porra. E eu acho que a rivalidade delas duas aqui é melhor trabalhada nesse terceiro filme do que no segundo filme, porque no segundo filme parece só que é picuinha de esposa. Entende? Aqui parece Sim, que de fato elas duas têm características diferentes que fazem elas entrarem em conflito, ao invés de ser picuinha de sim. esposa. Eu acho então mas isso está desde o segundo filme, cara. Eu acho que a Neytiri ainda tem agência durante o filme, mas não dentro de casa. O que eu acho que é a coisa mais ridícula do mundo. Tipo, cara, a mulher bate nele assim, fácil, fácil, pô. Cadê aquela mulher do primeiro filme? Eu acho que isso aí é que de fato quebra um pouco essa caracterização. Mas isso eu acho que é algo que o James Cameron faz sem nem pensar, sabe? É algo que tá muito da cultura dele que ele faz sem pensar, porque é o tipo de coisa que não Não, faz nem sim, eu sentido com a entendo. própria Mas isso personagem. mas é uma parada que me incomoda porque atrapalha especificamente os personagens, entendeu? Uhum. E é Ronal o nome É da série dos Ronald, Mad Men. Isso. Que é Ronald, é até a esse Kate mesmo. Winslet, né? Aham. Mas ela fez um papel muito, muito foda também. Eu esqueci, cara, a Kate Winslet no segundo filme. E no terceiro filme eu lembrei que ela era por causa dos créditos. Ah, Que, inclusive, esqueci. a música da Miley Cyrus? Da Miley Deixa eu... Cyrus. Foi Eu conheci o ela. primeiro filme é Leona Lewis, o segundo filme é The Weeknd e nesse é Miley Cyrus. Dream as One. Voltou pra Disney, Miley Cyrus. É, de um certo modo. E inclusive esses créditos foram diferentes dos outros dois. Porque no filme 1 e no filme 2 são imagens sem personagens, são só a paisagem. Uhum. Aqui nos créditos do terceiro eles fizeram uma montagem de personagens mesmo que, como se fosse uma despedida mesmo. O que eu Sim, e achei uma ceninha muito fofinha interessante. da Tuque nadando. Da Tuque. Gente, a Tuque é uma graça. Esses dois filmes da Tuque é uma graça. Inclusive não Eu teve tô muita muito Tuque triste nesse que no filme. próximo filme ela vai estar mais velha, mas ainda bem que nasceu a Priu. Como assim? Quem nasceu? O quê? Ah, você Nasceu tá a Priu. falando da filha do. Sim, Isso. da filha Aí a da filha Priu da pode Ronaldo. tomar o lugar de criança fofinha no próximo filme. Porque o próximo filme vai ter 18 anos, né? 18 anos? 8, 8. 8? Ah, 8. Porque 18 anos aí não teria uma criança Não, fofa, só teria. 8 anos. É por isso que eu tô dando certeza de que vai ser uma incursão em massa dos humanos vindo pra Pandora pra contra o Spider. Porque eles vão se preparar de uma forma, vão chegar.
com mecha, com um monte de avatar, de militar avatar, enfim. Horrível. Aquele cara, o cara que o meme é dele, dos óculos de sol no meio da floresta, o avatar, o único avatar que sobrou dos militares. O que aconteceu com ele? A última vez que a gente viu ele foi ele de sniper ameaçando a Varane no sniper. O que aconteceu com ele? A última vez que a gente viu ele foi naquela cena. Eu acho que ele apareceu uma cena assim depois, mas ele não morreu, pô, tá lá. Tá lá ainda, né? A gente já entrou até no que a gente espera pros outros filmes, é incrível. A gente tá A muito gente já fora tá, a de. gente já é automático quando a gente tá chegando em final de pod. Embora eu tivesse, eu achei que esse episódio fosse um pouquinho maior. Não, a gente sabe fazer o negócio mais condensado, diferente do James Cameron. A gente tá aprendendo. Não, mas assim, de fato, eu acho que 3 horas e 15 minutos não era necessário pra esse filme. De fato, não. Eu acho, Acho que eu acho ele. que a duração do segundo filme é perfeito, mas. E como eu falei, a versão estendida do primeiro filme, ela tem um ritmo muito melhor do que o corte final. Esse terceiro filme não precisava mesmo. Então, é por isso que eu tô falando que ele vai se solidificar na segunda vez que vê. Porque na segunda vez que vê, depois que já sabe de tudo, aí eu vou saber de fato se ele vai ficar arrastado pra cacete ou se dá pra aceitar a duração dele. Mas eu acho que eu já sei a resposta e é que ele se arrasta. Principalmente naquele terceiro ato, eu acho que não tem como você ficar fazendo muitas vezes estamos perdendo, estamos ganhando, estamos perdendo, estamos ganhando, a gente vai viver, a gente vai morrer, a gente vai viver, a gente vai morrer. Principalmente quando não faz sentido interno, né? O negócio que a gente já falou, das facções que Eu acho somem e que tudo ele mais. só gosta da sensação de ter o corte final com o estúdio que gosta de filme curto. Porque Aliens tem 2 horas e 17 também, pô, 1986, tá ligado? Eu não precisava de 2 horas e 17. É um ótimo filme, 5 estrelas. Eu não reclamo. Mas lembra que Mas... você viu a versão estendida, hein? E eu ainda vi a versão estendida. Ainda tem isso. Você viu a Mas versão não. estendida que tira algumas cenas também. Foi o que eu falei. Se eu tivesse uma moeda para cada vez que um filme do James Cameron corta uma motivação do Sigourney Weaver, eu teria duas moedas. Mas o corte original mesmo tem 2 horas e 17. Já é um filme longo. Ah, tem que Mas. rever, inclusive. Eu tô afim de rever também. Eu acho que está na hora daquele podcast sobre aliens, talvez. Acho que agora que a O... gente abriu pra falar sobre James Cameron, é bom que a gente fale de Alien, e aí aproveitando que a gente vai pra Alien, aí a gente fale depois de Predador e faço também um podcast sobre... Então, eu tenho bastante a falar sobre o Ridley Scott, porque ele tem uma mania muito forte de falar sobre história, quando ele não tem nada, não sabe nada de história, né? Cara, Ele eu se acho que recusa a eu ter tô historiador achando, ao lado dele. eu tô achando que a próxima temporada vai ser toda sobre filmografia de diretores. E a gente vai Eu virar acho que é uma boa de cult se pra fazer. cacete. A gente vai ficar cult, meu Deus. A gente vai, já era. Eu Vamos acho que é colocar uma um boa de monóculos fazer. eterno E todo você aí dia. que tá ouvindo, pode ter certeza que o episódio de Christopher Nolan vem aí. A gente vai só esperar vir a Odisseia, né? Vocês sabem o Vai quanto eu descer o gosto. cacete, é isso. Vocês sabem o quanto eu gosto da Odisseia. Vocês sabem o quanto eu odeio a adaptação dele de Batman Cavaleiro das Trevas. Então, dá pra ver que é uma merda anunciada. Né, Gabriel, você tem 1 ano pra ler, pelo menos a Odisseia. A gente tá Pô, conversando sobre isso. mas, meu Deus do céu, eu tava no podcast de Epic. Sim, mas então, agora você já sabe de época, agora você precisa da leitura em si do original. Ah, Aproveita que do eu tenho original livro. aqui. O, é, e a gente vai falar. A gente às vezes demora, às vezes é rápido, mas a gente sempre consegue preencher o calendário do podcast, tá bom? E nesse ano do podcast, nesse 2026, tá cheio. Tá cheio de coisa interessante, mas vocês ainda podem fazer indicação pra gente. A gente tá falando já o fim do podcast, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu só ia fazer Cara, uma única pergunta. a gente é muito metódico, Gabriel. Acho que o problema nem é de falar do fim, é porque a gente é muito metódico. Todo ano é assim, todo ano a gente já começa a temporada pensando como a gente finaliza ela. A gente sempre É, começa a temporada seguinte já sabendo como ela vai começar. Tanto que a gente já sabia que a gente ia finalizar o ano, comemorar Natal com Avatar. Inclusive, Avatar já é a franquia de Natal. de fato, tirou Star Avatar, Wars da jogada. com toda certeza. A única coisa que talvez batalhe com Star Wars, com Avatar como franquia de Natal, lógico, não no sentido de bilheteria, mas no sentido de criar tradição,
talvez seja Knives Out. Se ele fosse pro cinema. Obrigado, Netflix. É. E aí ela já tá comprando a Warner também, não vamos ver mais nada no cinema. Uhum. Ai, Não, meu não Deus. espere caso haja aí um novo Esqueceram de Mim que ele vá pro cinema. Meu Deus do céu. O Esqueceram de Mim tá com a Disney. E eles já Ah, é fizeram o verdade. Esqueceram de Mim. É verdade. Nossa, piorou. Piorou, piorou. Tá vendo? Cara, Avatar existir sob o comando da Disney é só porque faz dinheiro. Porque eu acho que por isso que o James Cameron falou que depende tudo de como vai fazer dinheiro esse último E filme. vai, e vai fazer. A galera esquece do poder de Avatar com o público geral. É como eu falei, Ah, é um filme vamos, generalizado não à toa. vamos falar do hate de Avatar, gente. O hate de Avatar é a coisa mais insana que eu já vi na minha vida. Desde quando? Desde quando? Como é que é o jeito que eles falam? Ah, sim! Impacto cultural. Impacto Caralho, cultural foda-se importa. cultural, porra. Foda-se impacto cultural. Porque, E, assim, mesmo se fosse foda-se impacto cultural, o filme tem impacto cultural pra caralho. Todo filme em 2010, 2011, 2012 era 3D por causa de Avatar. Todo filme. 3D ainda existe hoje por causa que o Por povo causa de querendo. Avatar. É. E só funciona em 3D em Avatar. Desculpa, eu já vi filme em 3D que não é. Eu vi até Wicked em 3D. Eu E vi não é, 3D também. não é Avatar, gente. Você viu Avatar em 3D? Não vi Ah, 3D. não tem como, cara. Funciona. O negócio é feito para ser em 3D. Não tem conversão, não tem nada. É feito para ser em 3D. E é isso. Então, e você ainda continua a puxa os efeitos visuais para frente, que você. É isso, a gente falou de Bom Dinossauro, e acho que o Bom Dinossauro não teria o visual que tem se não fosse Avatar, alguns anos antes. E é basicamente isso. Você pode não ter impacto cultural de as pessoas estarem com camisas de Avatar e A tipo galera isso. entende impacto cultural, e não que isso não seja capitalismo, mas é porque existe o capitalismo que importa, que é a parte técnica, produção e influência. Existe o capitalismo que o público vê como importante, que é eles comprar produtinho. A galera que vai falar que Avatar não tem impacto cultural é a galera que acha que a Taylor Swift é a maior da indústria porque ela faz números e porque ela tem charts. Sendo que a Beyoncé pode não ter um impacto cultural do mesmo que a Taylor Swift tem, que é estar na boca da galera branca, mas ela ditou a indústria nos últimos anos. O Jay-Z pode não ter feito impacto cultural de ser falado por pessoas brancas o tempo todo, mas ele ditou a indústria da música nas últimas décadas. O Michael Jackson, ele quebra essa bolha porque ele tá nos dois, né? Nos dois tipos de impacto cultural. Mas aí você tem Avatar, que ele não tem o impacto cultural de universo Marvel, que ele é comercial, impacto cultural de Jogos Vorazes, né, que ficou na boca do povo, de Crepúsculo, mas ele teve influência por trás dos panos. O Avatar é o Jay-Z do cinema, tá? O que eu quero dizer é, o Avatar, James Cameron, é o Jay-Z do cinema. E não, o povo que gosta de Avatar, ele não fica anunciando que gosta de Avatar. Eles gostam de Avatar, eles vão estar lá no qualquer filme pra ver Avatar, porque é isso que é, pô, gente. É o povo que não é online, tá tudo bem? Vamos ser. São, é o povo são. É o povo são. O povo que gosta de Avatar é É, o povo são. É o povo mais são do que o normal. Então é isso. Então tá tudo bem, é só isso. Agora o povo. É engraçado, né? O povo que gosta de Avatar não faz questão de dizer que gosta de Avatar. O povo que não gosta de Avatar tem alguma vingança pessoal contra o filme. E tem que falar toda vez que alguém. Toda vez que Avatar é mencionado, de que é porque o filme é ruim, é porque o filme é qualquer coisa. Gente, desencana, pelo amor de Deus. Vive a vida. Meu pai do céu. é proibido gostar do que você não gosta, né? Como assim você gosta de uma parada que não conversa comigo? Eu entendo o conceito de, impossível fazer dinheiro e ser ruim. Mas, né, a gente tem a Taylor Swift, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Mas, assim, existe um motivo pra ser tão popular, sabe? Não é à toa, não vai ser à toa. Não é só ele é bom, tecnicamente, e ele conversa com o público geral. Que são duas coisas que não necessariamente vão andar juntas. E é algo que anda junto para Avatar. O que não é ruim. Não é ruim. Eu conversar com o público geral não é algo ruim. O público geral é imbecil? É. Mas
infelizmente, cultura precisa conversar com todo mundo. Não só com você que é cult, que quer que o filme seja subversivo, que vai postar no Twitter que cinema não pode ser confortável. Vai tomar no meio do teu cu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é arte. Às Enfim. vezes é rápido, às vezes demora, mas o Thiago sempre xinga o público geral. Não, hoje eu xinguei os cults. Eu xinguei os cults por não deixar o público geral ser burro. Eu não xinguei o público geral. Hoje foi diferente. Eu defendi o público geral, eu defendi o direito do público geral de ser burro analfabeto. Hoje foi diferente. Hoje eu estou defendendo. E só porque eu não tive muito problema na sessão de ontem também. A única coisa que aconteceu foi Nossa, a gente saiu 11 horas. Aí eu tava do lado da Isabel, né? Aí eu falei alto pra criatura ouvir. Eu falei, sabe algo muito engraçado? Que quando você vai comprar o ingresso na bilheteria, tem algumas informações que estão junto do título. Como, por exemplo, a duração. Que o filme tem 191 minutos, tá ao lado do título e a classificação etária do filme. Então, se você não for um imbecil, você sabe previamente que o filme vai acabar por volta das 11 horas. Eu fiquei puto quando vi gente saindo na metade do filme, porque, caralho, você sabe que o filme tem 3 horas de duração. Não existe um filme que eu não entre sabendo quantas horas ele tem. Era um costume nosso no Nerd, por exemplo, quando a gente ainda anunciava filme no Nascimento, no Repórter no sábado, falar a duração do filme. Porque é algo comum, uma informação pra mim que é comum. Não tem porquê eu ir assistir um filme sem saber quanto tempo ele tem, o gênero dele e a faixa etária. Eu não vou... É o mesmo. Pra mim, essa galera que saiu de Avatar reclamando, que saiu do cinema 11 horas da noite, é a mesma galera que levaria uma criança pra ver a Festa da Salsicha. É a mesma galera. É a mesma galera que foi ver o Wicked e ficou incomodada que era um musical. Eu gostei da experiência minha do meio do cinema porque o povo riu na hora que tinha que rir. Porque às vezes tem sempre um idiota que fica rindo na hora que não é pra rir. Mas o povo riu na hora que é pra ir, rir. E assim, E é é um um filme filme divertido, cara. engraçado. É um filme que controla muito bem os momentos de humor. E o Quaritch é um personagem que funcionou muito bem pra entregar os momentos cômicos do filme. Uhum. Não, de fato, é um filme que é bem humorado. Mas às vezes uma boa experiência no cinema faz tudo e uma boa companhia também, né, Tiago? Sim, pra caralho. É muito bom ver, estar no cinema com quem a gente ama, poder fazer as piadinhas com quem você gosta e poder compartilhar a experiência, não só durante o filme, mas pós-filme também. Criar esse costume de ir ao cinema com a Isabelle, de assistir filmes com ela, é muito, muito gostoso, porque faz com que eu goste mais dos filmes. Eu já deixei muito claro sobre como eu gostava de ver filmes com a minha mãe, por exemplo, que é muito que eu gostei mais de Thor, Amor e Trovão por ter assistido com a minha mãe e com a minha irmã do que quando eu vi ele primeiro com meus amigos da escola, né, que eu simplesmente achei um filme tosco e quando eu vi com a minha mãe e com a minha irmã e eu as vi se divertindo, eu me diverti por osmose. Então, ver um E, filme sobre amor e família, porque Avatar é um filme sobre amor, tem muito romance, um romance muito forte, inclusive, com quem eu amo fez com que eu sentisse um pouquinho mais também. sim, eu acho que Avatar é um filme pra você ver assim com quem ama, com a família. Se você gosta da sua família, né? Se você não gosta da família, acho que ele melhor não vê, não. Né? Você viu com a sua mãe. Eu vi com minha mãe. Eu vejo os filmes assim com minha mãe, é sempre legal. Mas nesse filme especificamente, a gente ficou cochichando um pro outro, a gente não parava de falar um com o outro. E é muito legal quando faz isso. E eu sou meio. Eu sou meio termo, porque eu odeio ouvir pessoas falando no cinema. Mas comentar, eu não acho que é problema nenhum, né? Aí eu toda vez que eu virava pra Isabelle, eu fazia questão de estar falando bem baixinho. Mas é muito gostoso isso de poder comentar o filme e tal. E é um filme que tem bastante espaço pra você dar não conversada, mas comentar alguma coisa, porque ele sempre vai aparecer uma parada que é muito legal, muito engraçada, algo que vai te pegar, que você virar pro lado e falar só um caralho, como o caso, né? Enfim. Foi uma Enfim. série disso pra mim na cena do resgate, cara. Por isso que eu falo que a cena do resgate, top 10 cenas de ação. E vale deixar muito claro que é um filme de se ver no cinema, não é um filme de se esperar chegar no Disney Plus. É Mas isso a minha aí. TV é 4K. Não, é um filme de cinema. É um filme de se ver de novo no cinema. Eu quero muito ver essa porra em IMAX, vai tomar no cu. Pô, cara, é incrível, é incrível. A primeira coisa que minha mãe falou quando a gente saiu do cinema foi: fiquei com vontade de ver de novo. Então aí foi, é isso. Não, A gente já falou. eu falei isso com a Isabel também. Eu falei, pô, eu acho que eu vou ter que ver de novo pra ter certeza pra ter 100% da minha opinião.
Porque Mas primeiro a gente é fica muito isso. uau como espetáculo visual. E eu tenho certeza que eu ficaria muito mais se eu tivesse visto em IMAX. Pô, você não tem noção. Mas então a gente já comprovou aqui a razão de você ver no cinema, a razão de Avatar existir, de ser uma experiência cinematográfica. Então é isso aí, gente. Vai assistir Avatar. Até mesmo se você não gosta, vai lá assistir. É só pra você ver, experienciar isso aí que a gente tá falando aqui. Vai com alguém que você gosta também. Então é isso, a gente já fez a nossa venda pra Avatar aqui. James Cameron nem pagou a gente, mas ele bem podia. Mas ele não queria dar nem 10% pro Matt Damon, imagina. Ai, ai. A você que ouviu até aqui, muito obrigado por acompanhar a gente. Foi um episódio muito divertido, né? Eu já estava muito ansioso pra gente gravar esse episódio. Assista aos outros episódios também. Essa temporada tá repleta de episódios de temas bem mais distintos do que a gente fez na última temporada. Inclusive, nesse momento que eu tô gravando isso agora, acabou de descer a notificação do episódio 6, que acabou de sair no YouTube. Então vá assistir agora, imediatamente. Não perca tempo. E fala a tua dica pros nossos próximos episódios. A gente tá aberto. Não só para essa temporada, a gente tá com um espacinho pequenininho para colocar de vocês. E fala quais são os diretores que vocês vão querer ver a gente falando bem ou mal pra próxima temporada, que aparentemente já tem tema. Né? É. Um Feliz Natal a todos, boas festas, feliz Ano Novo. E encontro vocês no ano que vem com um episódio que eu esqueci qual é o tema, mas já tem tema, o primeiro episódio do ano. Esqueci nada! Você que ficou até aqui, fica com o spoiler do próximo episódio. Você já recebeu esse spoiler diversas vezes, porque não é segredo. Mas o primeiro episódio do ano que vem, que é o episódio que em janeiro vocês sabem que a gente comemora o aniversário do Nerd. Então é um episódio especial de 5 anos do Nerd e 3 anos do podcast será sobre coisas que odiamos. Vai ser um episódio separado 100% pra gente falar mal das coisas. E vocês sabem que os episódios só fluem quando a gente não gosta das coisas. Então podem se preparar. Preparem a pipoca de vocês, que vai ser um longo episódio da nossa amargura e sofrimento. O título do episódio pode até ser a estética equivocada da amargura, porque vai ser só sobre isso. Ai. Mas eu espero todos vocês aqui no próximo ano pra mais uma temporada de podcast. Que eu sei, e a gente teve um ritmo. Ritmo a gente não falhou com o podcast na segunda temporada. Mas com o jornal em si, eu sei que a gente deu uma diminuída. A vida adulta, o trabalho, a faculdade, meio que deu uma dificultada no ritmo que a gente lança as coisas. Mas fiquem tranquilos de que nós não morreremos. Não morremos e não morreremos. Não nos calaremos. Ainda tá saindo coisa. De Desde fato, a gente conseguiu arranjar um ritmo aqui agora. E vai ficar nesse ritmo. E é isso. Mas a gente tá feliz que as coisas estão funcionando. Eu também. Continue acompanhando a gente tá em todas as redes sociais, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. Eu tinha parado de fazer isso, tá? A gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. A gente não tá tanto assim no Twitter e no Blue Sky, às vezes sai alguma coisa lá. Caso você esteja no Twitter e no Blue Sky, segue a gente lá, porque os anúncios saem lá. Mas criação de conteúdo tá mais no Instagram aqui, e no Spotify e no YouTube. Então mantenha aí com a gente, que a gente não morreremos, independente do quanto os algoritmos tentem banir a gente, não entregando as nossas coisas. Muito obrigado a vocês que continuam acompanhando a gente e o nosso trabalho, porque é muito divertido fazer isso, a gente gosta pra caraca. E eu precisava lembrar de que o Nerd era um hobby pra mim também. Não era um trabalho, era um hobby, é mais um hobby do que qualquer outra coisa. E é um hobby que, graças a Deus, eu tenho gente pra dividir. E, lógico, além do Gabriel, são vocês que estão aqui com a gente ouvindo todos os episódios. Então o feedback de vocês é muito importante. Continuem comentando e dando dicas de próximos episódios, porque apesar de ser um hobby, a gente fica muito mais animado quando a gente tem uma expectativa de vocês pra entregar. Mas muito obrigado e é isso. Tchau. Tá. Aí os olhos abrindo. Vou gravar, Gabriel, os meus olhos abrindo pra te mandar e você botar. Ai.
would dream I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends. I see me through your eyes, breathing new life, flying high. Your love shines the way into paradise. So I offer my life, I offer my love for you. And my heart was never open, and my spirit never free to the world that you have shown me. But my eyes could not envision all the colors of love and of life evermore, I see fear for your eyes, flying high. Your love shines away into paradise. So I offer my life as a sacrifice. I live through your I see you. I see Yes, Yahweh, ne te amo, na umasa no kur me fawe atantingal molunge mi patireiti mi pa itanti launol ametelan launol ametelan